Boa noite, Brasil, aqui gravando extraordinariamente de Dubai, nos Emirados Árabes, né? E eu tenho uma série para viagens e aspectos culturais, mas esse vídeo está inserido no contexto da minha série Behavioral Genetics, ok? Genética comportamental, e hoje gravado aqui em Dubai. Eu estou no hotel, eu estou aqui por um compromisso de trabalho, vacinado, tomando todos os cuidados, e hoje eu estava tentando encontrar um bons lugares para fazer algumas gravações externas, né? Tendo Dubai ao fundo, né? E estava explorando alguns lugares e então estive na região do Burj Al Khalifa, né? Que é o prédio mais alto do mundo. Ali no Dubai Mall tem uma fonte atrás de água, tem um lago, é um lugar bonito. E eu estava ali gravando, né, quente pra caramba, eu estava tendo uma série de problemas, gravando com o celular, né, tendo uma série de problemas com a temperatura e tal, quando estranhamente, né, dois caras da segurança, né, com um jaleco de segurança, chegaram e me perguntaram o que eu estava fazendo, o que eu estava gravando, quiseram ver o vídeo, me perguntaram sobre o que era e para quem que eu estava enviando, né? Obviamente eu não disse que eu estava analisando o comportamento islâmico, né? Numa espécie de Las Vegas do deserto, né? Las Vegas sem jogo, né? Mas assim, uma cidade erigida do nada, é uma cidade jovem, né? Sem história, sem cultura, né? E muito interessante, não é meu estilo. Estou aqui por compromissos pré-profissionais, né? E por negócios, então foi muito estranho, porque eles quiseram ver o vídeo, quiseram saber para quem que eu ia mandar. Eu disse que era para minha família, não avisei que era para vocês, né? E eu vou passar na sequência, eu vou passar esse vídeo e o que eu estava anotando, o que eu estava observando sobre uma situação que ocorreu, né? Aqui em Dubai, e que era muito representativa do meu último vídeo na série Behavioral Genetics, o vídeo número 4, ok? Então confiram que barato isso, né? E aí eu termino porque os caras se aproximam e aquele problema todo, pedem para eu parar de filmar. E logo depois que eles vão embora e tal, ainda meio assustado, né? Vem um outro cara, né? E outra vez me interpela, porque eu tô de novo tentando filmar, tentando dar continuidade ao vídeo, né? Muito estranho, cara. No táxi, retornando para o hotel, o motorista, todos os taxistas em Dubai são paquistaneses, né? Eu estive no Paquistão, inclusive, 2 vezes, em Lahore, em Islamabad, e aí ele me disse que realmente, que só dentro do táxi tem 5 câmeras, né? Então Dubai é toda monitorada por câmeras, né? E ele disse que quando você está filmando assim e o pessoal te adverte, né? A primeira vez tudo bem, a segunda, na terceira existe uma multa de 50 mil dirhams, né, que é mais ou menos 15 mil dólares, né,
o que seria algo em torno de, sei lá, 80, 90 mil reais, né? Uma loucura, cara, uma loucura isso. E eu tinha exatamente, inclusive, comprado um equipamento legal lá no shopping para poder fazer uma filmagem externa, né? De maneira mais simplificada, e putz, fiquei assustado com isso. Eu cheguei aqui no hotel, perguntei como é que era a situação, eles disseram que é melhor, quando eu quiser filmar, que eu me dirija a alguém da segurança, né? E pergunte se is allowed, se está permitido, se é... Incrível, incrível. E Dubai é bem mais... Dubai é uma festa, é uma farra comparada com as outras cidades dos Emirados Árabes, mas muito mais ainda contrastante com a Arábia Saudita, para onde eu estarei indo em seguida. Eu vou para a Arábia Saudita e também vou passar uns diazinhos lá e vou gravar de lá também. Bom, aqui eu estou escondidinho no hotel. Espero que não hajam câmeras escondidas falando com vocês. Confiram o vídeo, é bem interessante. Valeu. Pessoal, gravando aqui de Dubai. Eu estou aqui a trabalho, estou indo para a Arábia Saudita depois e queria compartilhar uma experiência, né, dentro da linha do Behavioral Genetics, né? Eu noto, né? Eu perguntei a um senhor islâmico, né? Eu perguntei para ele num restaurante libanês, parecia muito interessante. Eram, sei lá, umas 11 horas. Eu tinha acabado de tomar um café da manhã aqui no Dubai Mall e eu perguntei para ele eu perguntei se eles ficavam abertos todo o dia, durante todo o dia, almoço e janta, né? E ele fez uma expressão de muita surpresa, disse assim: não, nós não ficamos abertos todo dia, a gente fecha às 12h30, né? Eu perguntei, mas já são 11 horas, vocês acabaram de abrir pro almoço, vocês fecham às 12h30? Não, às 12h30 da noite, né? Então olha que interessante, né? Eu perguntei se um restaurante, né, ele está aberto para comida, é um restaurante libanês, é um restaurante dentro de um shopping, né? Eu perguntei se ele estava aberto, enfim, pensando no dia inteiro, né? E ele entendeu por dia, ele entendeu 24 horas, ok? Olha que barato essa questão semântica, essa questão também lógica, né, da verbalização, da abstração lógica, né? Então olha que limitação na maneira de ver a expressão dia, né? Um dia para ele eram 24 horas, né? O meu inglês estava tudo bem, estava bem, né? E ele também se comunicava bem em inglês, não foi uma questão linguística, né? Muito interessante isso. No mundo islâmico, eles não são estimulados a pensar, não existe o exercício da lógica, a lógica abstrativa, ao pensamento hipotético, né, dedutivo. Eles são estimulados só a repetir o passado, a repetir histórias passadas, né? Isso não está... Nossa, aqui são 5h30, quase 6 horas da tarde, e 40 graus, 45 graus, a câmera não consegue ficar ligada, né? E toda hora para por temperatura alta, eu perco as filmagens, né? Mas não só no mundo islâmico, mas também em qualquer cultura cerceada pela religião, né? Você não tem um estímulo ao pensamento, né? Você vê no caso da Bíblia, no Gênesis, né, inclusive com duas versões, né? O Gênesis tem 2 versões, né, no capítulo 1 e 2, mas no Gênesis está claro que o dito pecado original foi pensar, que foi metaforicamente comer o fruto da árvore
que permitia discernir o bem do mal. Não teve nenhum sexo, não teve nenhuma maçã. Isso foi inventado no século III, no século IV, né? Por Orígenes de Alexandria, sexualizando o pecado original e também não só Orígenes de Alexandria, mas também Santo Agostinho, né? Hi, how are you? Bom, vocês viram, né? Depois rolou aquele How are you? Eles eram indianos. Uma coisa interessantíssima é que a coisa mais difícil em Dubai é alguém, né, nascido aqui nos Emirados Árabes, né? Eu só topei com enfim, eu só tive contato com uma pessoa dos Emirados Árabes até agora, que foi o oficial da imigração, né? Todos os taxistas são paquistaneses, né? Existem muitos filipinos, muitos chineses, muitos indianos, né? O meu amigo, o Deepest, que é o rapazinho que faz a limpeza aqui no meu andar, aqui no hotel, coitado, tão bonzinho, ele é do Nepal, né? Do Nepal. E é isso, na loja você está pagando, eu tenho sempre esse costume, você é da onde? Eu sou da Ucrânia, eu sou do Azerbaijão, eu sou mas ainda existe uma presença muito forte inglesa aqui, né? Os Emirados Árabes já pertenceram à Inglaterra, já a Arábia Saudita tem uma relação muito forte com os Estados Unidos, e isso aqui é realmente um lugar sui generis, né? Porque quer dar aquela alavancada para a liberdade, mas ainda preso aos freios, né? Aos terríveis freios religiosos e islâmicos, né? Uma coisa interessante que eu queria anotar para fechar esse episódio e esse assunto, né? Eu sempre observo que por exemplo, os gregos, né, tinham essa questão com as constelações, né, e com a astrologia, os babilônios também. Nessa época, esses povos, essas culturas, elas tinham uma certa dominância no mundo. Se você pegar, por exemplo, agora, mais recentemente, com o advento da química, né, você tem um desenvolvimento muito forte da química nos Estados Unidos. Então você tem aí elementos químicos mais recentes, elementos químicos mais pesados, como foram nomeados de Califórnia, Berkelium, né? São em homenagem aos americanos, né? que estavam na vanguarda nesse momento, né? Você vê, por exemplo, os Correios, né? No mundo inteiro você tem que especificar o país, mas na Inglaterra você não precisa especificar o país, porque eles inventaram o Correio. Na internet todo mundo tem que botar o .br, o .co na Colômbia, .es na Espanha, mas não precisa botar nada nos Estados Unidos, né? Porque eles inventaram a internet. Então é interessante porque os árabes, se você olhar, tem uma série de estrelas que receberam nomes árabes. Bom, eu me lembro agora de Aldebaran, por exemplo, tem outras estrelas nomeadas por árabes porque eles estavam muito avançados em astronomia, na verdade, em uma série de outras disciplinas também, né? Enquanto a Europa se via mergulhada na ignorância, né, do início da cristandade, né, na primeira metade da Idade Média, você tinha
o mundo árabe, né, em franco desenvolvimento, né? É muito interessante, inclusive, porque houve uma segunda destruição e saque da Biblioteca de Alexandria, né? Bom, primeiro houve aquele episódio muito, muito bem retratado no filme Hipátia, ou Ágora, né? Hipátia, contando a história de Hipátia de Alexandria, uma filósofa, astrônoma, matemática que morreu, né, assassinada por uma turba de cristãos ensandecidos, né, no início da cristandade, ela procurando defender a Biblioteca de Alexandria. Essa foi uma primeira destruição, depois veio uma segunda destruição, tanto que textos, né, muitos textos, né, bem mais significativos do que Aristóteles e Platão foram perdidos, né? Você vê, por exemplo, Leucipo, não existem mais do que 30 páginas, né? Muito pouco de Demócrito, de Epicuro, de Samos, Aristarco, né? Também de Samos. Esses eram pensadores incríveis e infelizmente, Platão, um cara com tendências fascistas, Aristóteles, uma cabeça oca, soberba e autoritária, né? Na verdade, os historiadores da época se referiam a ele dessa forma, né? E depois o próprio Diógenes Laércio faz isso, né? Mas uma coisa interessante é que esses trabalhos, os trabalhos mais desenvolvidos e com mais approach, digamos, científico da antiguidade clássica grega, eles não chegaram até a gente porque primeiro foram destruídos pelos cristãos, depois destruídos também pelos muçulmanos. Então, na segunda destruição, os textos gregos foram parar no mundo islâmico. Eles tinham também, assim como os cristãos, uma tremenda predileção por Aristóteles, né? E por Platão, de pronto, por essas inclinações fascistas e porque esses caras se coadunavam muito mais com a religiosidade, né? E com a autoridade sobre a realidade, né? Infelizmente, foram vitoriosos. E é interessante porque através de Avicena, Averroes, você tem esses filósofos, esses livros, esses textos, eles começam a penetrar novamente na Europa. Então, mas uma coisa interessante acontece, né? Por volta da segunda metade da Idade Média, o mundo islâmico, todo esse desenvolvimento, principalmente na astronomia, ele é estancado, né? E o que acontece? O que aconteceu de novo? O advento de Maomé, né? E o islamismo, né? No ano 700, né? E depois, um pouco adiante, temos o efeito tenebroso e terrível de Al-Ghazali. Al-Ghazali é um líder que realmente não está disposto a alimentar o nosso instinto pela curiosidade, pelo pensamento. Al-Ghazali declara, por exemplo, que a matemática é uma iniciativa demoníaca, né? Isso garantiria um tremendo atraso ao mundo árabe, né? Até então avançado em relação à Europa. E, infelizmente, desse momento até hoje eles não se recuperaram. Dubai é uma demonstração de que não dá para conter esse ímpeto, a liberdade humana, esse ímpeto à liberdade
E aqui é uma mostra clara disso. Até há bem pouco tempo, duas pessoas que não fossem casadas, elas não podiam coabitar, né? Isso já foi suspenso. Aqui podemos beber bebidas alcoólicas. O que está proibido é o jogo, né? Mas todas as outras todos os outros espaços para a liberdade, todos os outros espaços não. Por exemplo, aqui é uma monarquia, né? São pequenos emirados, emires são como monarcas, como reis, né? E eles estão aí encastelados nesses emirados, nessas cidades. Abu Dhabi talvez seja a mais rica, está aqui bem próxima. Nós temos aqui Dubai, digamos, talvez seja a mais efervescente e liberal, né? Pero no mucho, como nós vimos, né? A questão da câmera hoje, né? Eu estou um pouquinho assustado, não sei se eu vou fazer uma outra tentativa usando a câmera grande, essa que eu estou usando aqui. Eu não sei se eu vou fazer essa tentativa, se eu vou correr esse risco, ok? Mas eu vou tentar, eu vou avaliar bem, pesar bem, sopesar as coisas e ver se eu me arrisco, tá bom? Então, temos aí as potencialidades humanas, dependendo do contexto, elas vão ser estimuladas. O que eu quis dizer no vídeo e concluo aqui é que o catecismo, seja ele islâmico, cristão, judaico, hindu, é uma imposição da repetição do passado e um aprisionamento dentro de um corte de tradição, naquela tradição, daquele tempo, daquelas escrituras deve ser observada, né? Você vê, por exemplo, os amites, por exemplo, o corte que eles fazem é manter todos os hábitos da época da primeira colheita nos Estados Unidos, né? O que é curioso é que esses hábitos, né, e inclusive os artefatos e a tecnologia dessa época da primeira colheita, era uma evolução de tempos ancestrais, né? Era inclusive uma revolução comparada com artefatos e com costumes pregressos, né? Eles não pensam nisso, né? Mas esse foi o corte. O que é interessante no mundo islâmico, curiosíssimo, né? É que você vê, por exemplo, o pessoal, os muçulmanos mesmo e o povo dos Emirados Árabes, em Dubai, metade da população é de estrangeiros, talvez até mais, mas eles estão lá usando um turbante ancestral, estão usando uma túnica ancestral, só que o material desses turbantes, esses turbantes foram confeccionados em teares de alta tecnologia, controlados por computador, as roupas também, os materiais que são feitas as sandálias, né? Eles vivem do petróleo, da exploração de hidrocarboneto, que é uma fonte energética bastante moderna, né? Da metade do século XIX para cá, e com o celular, via satélite, né? E com todas as benesses, depois vão entrar num carro moderníssimo, provavelmente de mecânica alemã. É incrível isso, né? Enfim, vão usar aplicativos no celular que são eles vão olhar no celular via satélite
a hora do pôr do sol, a oposição relativa de Meca para poder fazer orações, né? Olha que engraçado, né? Então, quer dizer, alguns costumes são preservados. É engraçado porque as mesquitas antes, né, elas eram assim como as igrejas, né, cristãs e mais cristãs católicas na história. Bom, mas nesse caso a abordagem vai ser histórica, mas as igrejas eram os prédios mais altos, né, das cidades, né? As torres das igrejas tinham esse objetivo. Os minaretes, as torres das mesquitas também têm esse objetivo, eram os prédios mais altos. Agora você vem a Dubai, arranha-céus de 50, 60 andares e aquela mesquita se esforçando para se manter entre esses arranha-céus, ali à sombra dos arranha-céus, né? Que coisa interessante, né? Então, tudo isso tem a ver com o assunto da parte 4, ou seja, a questão da lógica, da abstração, da hipótese, da categorização, né? A questão, um amigo meu, o Ever, de um jornal que eu tenho uma coluna lá, ele diz que na perspectiva da vida, né? Pois bem, falando em perspectiva da vida, o problema da perspectiva, né? O problema da proporção, da proporcionalidade, né? Eu estava num táxi, né, hoje pela manhã, como já disse, todos são paquistaneses, né? Todos os motoristas são paquistaneses. E esse senhor vinha repetindo para mim histórias antigas e tal, porque é isso que eles são ensinados, a repetir histórias antigas. Eles não são estimulados a pensar, a conjecturar, a abstrair, a formular hipóteses. Eles não são estimulados a isso. Então, ele traçava, ele fazia uns comentários, né, dizendo que os filhos eram diferentes e que eram muito diferentes e como se houvesse uma intenção, né? Então aquele filho que era de um jeito que ele não gostava era assim porque queria, né, fazer as coisas errado, e o outro que era mais de acordo com o que ele esperava, queria fazer as coisas certas. Aí eu disse para ele, mas se eles fossem gêmeos univitelinos, essa diferença tão gritante não existiria, né? Então, tentando levar ele a pensar um pouco sobre a natureza humana, sobre a fisiologia humana, sobre genetic behavior, sobre behavioral genetics, mas é tarde demais para esse senhor. Ele não teve essa indução ao pensamento. E é muito importante dizer que o pensamento é uma espécie de diálogo interior profundamente dependente do domínio da linguística, mas do que eu venho dizendo, e mais uma vez insisto, né, da questão da definição semântica, categórica, da abstração lógica, ok? Eles não são estimulados a isso. Então, a essa altura, esse senhor, ele tem essa potencialidade, esses sistemas inatos, embotados, totalmente embotados. E o que ele tem é uma tremenda... ele está aferrado à repetição do passado. Para ele, só o que existe de bom está no passado. No passado de Maomé, no passado glorioso, né, que ele foi levado a acreditar.
e ele está totalmente submetido a essas histórias, esses contos tribais e contos sangrentos. Quando eu estive no Irã, eu estive no Irã em várias oportunidades, 7 oportunidades, e estando no Irã durante o Ramadã, eles ficam encenando histórias antigas, sangrentas, agressivas e muito cheias de ódio tribal, curto, irrefletido, que não é colocado em perspectiva. Esse é o mundo islâmico, essa é a realidade islâmica, mas essa também foi a realidade cristã e judaica e hindu. Hoje, um cristão light, digamos assim, católico, né? Ele vive do personal Jesus. É uma projeção de quem ele é, de como a pessoa é. Por exemplo, se ela é inclinada ao perdão, ao amor, ela vê Jesus como um símbolo do amor. Se ela é inclinada ao ódio, à desforra, à vingança, ela está preocupada em ressaltar o juízo final, né? Ou se é neurótico, vai estar muito preocupado em projetar a figura do mal e do perigo do mal. Então, existe uma distância tão grande do mito de Jesus, ok, que não existe nenhuma coincidência entre como a pessoa descreve o Jesus, né, que virou Cristo, né? Não existe nenhuma coincidência com o que está escrito na Bíblia. E, via de regra, as pessoas nunca leram as Escrituras, nunca estudaram as Escrituras, e elas se surpreendem, né, quando sabem que Cristo está em Mateus, em Lucas, diz: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu vim colocar, porque os seus familiares serão os seus maiores inimigos. Eu vim colocar o filho contra o pai, a filha contra a mãe. Eles se surpreendem quando sabem que Jesus é o líder do Apocalipse. Vem com armadura prateada, montado num cavalo branco, com uma espada saindo pela boca, para matar toda a população da terra, menos 144 mil homens virgens que não se contaminaram com mulher. Está escrito na Bíblia, no Novo Testamento. E isso não tem espaço aí para metáfora. O que acontece na Bíblia é que é usado um tempo verbal pomposo, imperativo, o pretérito mais que perfeito, mesóclises. Então as pessoas ficam assustadas, achando que, nossa, lhes é dito que a Bíblia está cheia de parábolas e metáforas, e não é verdade. São raríssimas as metáforas propriamente ditas. E quando um cristão quer defender a Bíblia, ele usa literalidade. Mas quando ele quer evitar os problemas seríssimos da Bíblia, sendo, na minha opinião, o livro mais violento e agressivo já escrito, muito mais que o Corão, aí sim, não, isso são metáforas, parábolas, enfim. Mas eu estou me estendendo para dentro de outros assuntos. Foi um dia curiosíssimo, muito curioso aqui em Dubai, e queria dividir a experiência com vocês e entrar um pouquinho mais, desenvolver um pouquinho mais o tema. Boa noite.